A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura da palavra do Senhor, que está lá em 1 Samuel, capítulo 2, do verso 6 até o verso 10. 1 Samuel, capítulo 2, verso 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e, desde o monturo, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes e para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém. Meus queridos, aqui nós vemos aqui é o cântico de Ana, né? Ana, mãe de Samuel. Quando ela foi entregar ele lá para Eli, ela foi e fez esse cântico. Ela exaltou o Senhor na hora da entrega, né? Porque o Senhor havia dado a Ana a propriedade de poder se reproduzir. Então Deus deu Samuel a ela foi entregar. E aí ela fala isso, ela fala aqui no verso 6, né, que o Senhor é o que tira a vida e a dá. Então ela começa a falar da dependência que nós temos do Senhor. Quer você creia, quer você não creia. A dependência, ela é notória. Só Ele tira a vida, só Ele dá a vida. Se você nasceu, é porque Ele quis. Se você for morrer, é porque Ele quis também. Então a dependência é dele. E aí a gente vê aqui no verso 9 que Ele guarda os pés dos seus santos. Ele protege, né? Ele é quem protege. Mas aí o que acontece com os perversos? Os perversos emudecem na treva da morte. O que é um perverso? Né? O perverso é aquele de caráter ruim. Aquele, eu encontrei que diz que o perverso ele tem tendência para o mal. Agora, quem não tem tendência para o mal? Somos todos perversos. Até que Deus entra e transforma a nossa vida. Somos todos perversos. E aqui ainda no verso 9 diz assim: porque o homem não prevalece pela força. Ou seja, não adianta você fazer nada. Você não vai prevalecer se o Senhor não quiser que você prevaleça. E depois no verso 10 ele diz assim: os que contendem com o Senhor são quebrantados. Os que contender quer dizer afrontar, quer dizer discutir, quer dizer questionar. E ele diz que esses serão quebrantados, ou seja, eles serão tratados, serão moídos, até que eles mesmos possam enxergar. E assim aconteceu conosco, nós somos quebrantados, todos os dias nós somos quebrantados. E esse é o momento onde nós vamos fazer nossa contrição, onde nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E ali nós vamos pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos pedir para que o Senhor mostre os nossos erros. Aqui diz também que dos céus o Senhor troveja contra, né, essas pessoas. E que Ele julga as extremidades da terra. Ou seja, não há nada que nós possamos fazer, a não ser obedecer. A obediência traz para nós as bênçãos de sermos guardados. Aqui no verso 9 diz que Ele guarda os pés dos seus santos. Então a obediência nos traz essa bênção. Mas quando você esperneia contra o Senhor, você vai ter o quê? Você vai ter que ser quebrantado. E graças a Deus que Ele nos quebranta também. Porque quando Ele nos quebranta, Ele nos trata. E nós não seremos julgados como o mundo, como diz lá em 1 Coríntios 11. Então vamos nos colocar diante do Senhor. Vamos nos render à força dEle, à força do seu poder, à força e depender dessa força. E crer que você depende e que não adianta você fazer nada diferente daquilo que o Senhor tem para você. Dependa.
dependa e obedeça. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, unidos como igreja, para Te cultuar. Queremos sim, Senhor, render louvores a Ti, porque o Senhor nos trata, o Senhor nos guarda, o Senhor nos mostra onde nós estamos errados. Senhor, isso é um privilégio. Muitos não enxergam onde estão, nem como estão, nem a situação em que estão. Mas o Senhor tem tido misericórdia de nós e tem nos mostrado os nossos erros, porque o Senhor nos quer santo como o Senhor é. Por isso, Deus, nós nos colocamos aqui na Tua presença, querendo Te adorar verdadeiramente, querendo Te adorar com o coração purificado, com a mente renovada pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha nos perdoar nesse momento. Que nós possamos cultuar o Senhor em liberdade, a liberdade que o Teu Espírito Santo oferece. Nós Te exaltamos, ó Pai, nós queremos sim, ó Deus, que o Senhor esteja presente nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, vem aqui, Pai, vem nos visitar com o Teu Espírito, vem nos tratar com o Seu poder, venha nos purificar, Pai, venha nos fazer crescer na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui. Você pode se colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor. Nós já tivemos o rico privilégio de nos arrependermos, de nos colocarmos diante do Senhor e que nesse momento você possa adorá-lo, possa entoar essas canções da forma que Ele merece, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e que nada possa te atrapalhar neste momento. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Senhor. Te exaltamos, Deus. Aleluia, Deus. Nos consagramos, Senhor, a Ti. Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e
Deus, porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Coloque em nós, Deus, no nosso coração, o desejo de te louvar, de te adorar. E que esse desejo não possa ser somente, Deus, nos cultos, mas que possa ser, Deus, todos os dias e a todo momento, Senhor. Nós sabemos que de nós mesmos esse desejo não pode acontecer, não pode surgir, mas nós sabemos que somente pelo poder do Teu Espírito Santo, que é aquele que nos convence de todo pecado e que nos traz arrependimento, Senhor, é quem pode colocar em nós o desejo de te louvar, de te adorar, de estar na Tua presença, de conhecer mais de Ti, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Fala, Senhor, ao nosso coração, Deus. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Fala, Senhor, através dessas canções, Senhor. Fala através da Tua palavra, Deus. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Seja exaltado, Senhor, neste lugar. Aleluia. Amado Deus, agradecido seja o teu santo e bendito nome. Tu és poderoso. Aleluia. Que você possa ouvir essa canção e enxergá-la como se o Senhor estivesse falando com você. Como se fosse um consolo do Senhor ao seu coração. Creia nas promessas de Deus. Creia que Ele vem nos buscar. Que o Senhor possa trazer conforto e consolo ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Obrigada, Deus. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará.
Obrigada pela tua graça e misericórdia que nos alcançou e nos alcança todos os dias. Obrigada, Senhor, pela manifestação do teu amor que é demonstrado a nós a cada momento e a cada instante, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabedoria, Senhor. Eu vou
de Deus por nós. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você pode me ajudar com as suas palmas? Aleluia. Queremos te louvar, Senhor, te exaltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que esse possa ser o desejo do nosso coração. Buscar conhecer mais e mais do nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Agora vamos passar para a palavra de Deus. Quero convidar aqui à frente o presbítero Israel. Nós iniciamos mais uma série de pregações, e dessa vez falando sobre as bem-aventuranças. E hoje o presbítero Israel vai dar prosseguimento. As bem-aventuranças, quando o Senhor Jesus, ele sobe ao monte e profere esses sermões, uma série de sermões, ele começa dizendo assim: os felizes são esses, e ele vai relacionar essas pessoas em cada fase das suas vidas, né?
Ele diz que os humildes de espírito, os que choram, são mansos, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, perseguidos e assim por diante. E o Senhor colocou no nosso coração o desejo de ouvir o Senhor nos falar. Falar quem são os felizes. E na semana passada o pastor Francisco falou que o Senhor nos chamava como filhos para ouvir, para aprender. E ele estava ensinando os seus filhos quem são os bem-aventurados, né? E então nós vamos orar pelo presbítero Israel, já agradecendo ao Senhor Deus por tudo que o Senhor vai nos falar nesta manhã. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar diante do Senhor, Deus, o teu Filho, e te pedir, Deus eterno, que o Senhor possa nos falar nessa manhã, Senhor Deus, nos ensinar, Senhor. Colocar em nosso coração, assim como o Senhor fez com os seus discípulos naquele dia, Senhor Deus. O Senhor faça, Deus eterno, nos assentar, Senhor Deus, para ouvir o Senhor, para aprender do Senhor, para receber do Senhor, Deus, ensinamentos eternos, Senhor Deus, que vão, Senhor Deus, falar grandemente ao nosso coração, que muitas vezes, Deus eterno, nós sabemos que não são nossos desejos, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que tem chegado até o nosso coração, mas o que o Senhor tem preparado para nós. Então, nos ensina nessa manhã, Senhor Deus, porque nós precisamos aprender do Senhor. Usa o teu Filho, Deus eterno, com a autoridade que o Senhor deu, Senhor Deus, e a palavra que o Senhor colocou em seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Como o pastor já antecipou, abra sua Bíblia aí. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos estar lendo hoje o versículo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Primeiro livro do Novo Testamento. Que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, dando continuidade a essa série de mensagens, nós vimos que Jesus estava falando para as multidões, mas os seus discípulos estavam bem perto dele para ouvir os seus ensinos. E dando uma pequena repassada no que já foi falado, nós já vimos sobre os pobres de espírito e vimos o que significa. Não significa pobreza financeiramente falando. Não significa a falta de conhecimento, a ignorância. Às vezes a pessoa, para querer xingar alguém e chamar ele de ignorante, isso é um pobre de espírito. Nós vimos que não é nesse sentido que a palavra de Deus nos fala, e vimos que pobreza de espírito é a completa ausência do orgulho pessoal, da segurança própria, da autossuficiência, da independência. Era isso que Jesus queria dizer para os seus discípulos, o que era ser pobre de espírito. E quais são a recompensa desses? Porque deles é o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Na semana passada nós vimos sobre os que choram, bem-aventurados os que choram. E eu lembro muito bem que o pastor falou assim: o que nos deve levar a chorar? Por qual motivo devemos chorar? E ele apresentou alguns motivos, né? Nós estamos no mundo, nós somos odiados por esse mundo, somos perseguidos. E isso deve nos levar a chorar, porque nós sofremos com essas coisas. Devemos chorar pelos nossos pecados. O pecado deve nos entristecer e nós devemos chorar por eles.
Devemos chorar pelo pecado alheio. E ele apresentou uma última razão, que devemos chorar porque as nossas lágrimas são colhidas e registradas no livro do Senhor. Olha que privilégio. E qual é a promessa para essa bem-aventurança? Eles serão consolados. Então chore-se, derrame-se na presença do Senhor. Vale muito a pena. Tem um hino que fala que nós devemos chorar para Deus, né? Que o choro não cai, né? Eu não lembro mais do resto, mas é assim, chore para Deus. Um refrão, chore para Deus e eu não sei mais o resto. Mas nós temos motivo para chorar para Deus. E a promessa que nós temos é que nós seremos consolados. E chegamos na nossa bem-aventurança de hoje. Bem-aventurado os mansos, porque eles, porque herdarão a terra. Eu não sei se os irmãos já perceberam, toda bem-aventurança tem uma promessa ligada a essa bem-aventurança. Os pobres, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque eles serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. O que tem sede e fome de justiça, porque serão o quê? Saciados, e por aí vai. Então nós vemos que existem muitas promessas e todas essas bem-aventuranças estão intimamente ligadas uma à outra. É uma sequência. É o mestre por excelência que está ensinando, que está pregando a sua palavra, que está ali ministrando o seu sermão, o seu ensino, e ele vai trabalhar cada questão. E nós vamos ver nesta manhã o que Jesus estava querendo dizer. Bem-aventurados os mansos. O que passava pela sua mente, o que ele tinha no seu coração, o que ele estava querendo passar para os seus discípulos. No que consiste essa mansidão que o mestre estava falando naquele dia e ensinando para os seus discípulos e ensina para nós nesta manhã. A primeira coisa que nós gostaríamos de trabalhar, o que não é mansidão? O que essa mansidão não vem a significar? Primeiro, não se trata de uma qualidade natural, não é uma disposição de berço. Por que eu posso dizer isso? Porque espera-se que todos os cristãos, todos nós que somos filhos de Deus, sejamos mansos. Então não é algo que está ligado ao seu temperamento. Nós poderia citar aqui alguns, tem um colérico. O colérico é o que explode mais fácil, né? É o explosivo. Nós temos o sanguíneo, que alguns chamam de sanguinário, né? Que é aqueles que agem pelo impulso. Nós temos o melancólico, né? Que acho que está mais voltado para o lado do choro, esses negócios. Temos o fleumático. Talvez o fleumático é o mais que se encaixe nessa aqui. É o mais pacato, é o mais paciente. Mas não era isso que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos. Não era sobre isso. E nós vamos ver na palavra de Deus exemplos de homens que eram fortes de temperamento, mas eram pessoas mansas. Davi, Jeremias, Paulo, eram pessoas que eram fortes. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui que não é essa disposição natural. Spurgeon vai dizer assim: ser manso não é uma virtude. Ser manso é uma graça de Deus. Então, mansidão não significa uma disposição de berço, uma qualidade natural. Também não equivale a indolência. O que é uma pessoa indolente? É aquela pessoa mole, desinteressada, sem atividade, apática, insensível, indiferente. E quando Jesus diz, olha, bem-aventurados os mansos, ele não está se referindo a essa moleza, essa indolência, esse desinteresse. Não! Não é disso que a palavra de Deus e que o Senhor Jesus está querendo tratar. Não é isso. E também não equivale a gentileza. Muitas pessoas parece que trazem, já de nascimento,
pessoas que são naturalmente gentis, pessoas que são amáveis, agradáveis, delicadas, dóceis. É os gentlemen, né, da vida. Tem muitas pessoas que são assim, faz parte, né, da natureza dela. Ela nasce com essa gentileza entranhada. Enquanto os ogros se esforçam para ser gentil, esse age naturalmente, né? E também podemos falar que são casos de natureza puramente biológica. O mesmo tipo de fenômeno acontece no reino animal. Existe cachorro que é mais manso, mais dócil do que o outro. Existe gatos. Patrícia tem uma coleção aqui. Então, são gatos que tem uns que são, é o temperamento, são mais quietos, mais pacato, mais paciente do que o outro. E Jesus não está se referindo a isso. Isso não corresponde à mansidão que a Bíblia fala. E também não é sinônimo de fraqueza de caráter, não é falta de firmeza de caráter. Porque nós vemos um Moisés, Números capítulo 12, versículo 3, vai dizer que Moisés era o homem mais manso da terra. Hoje a nossa população já supera esse número, mas há alguns anos atrás, a população do Distrito Federal era 2 milhões de pessoas. E alguns estudiosos acreditam que Moisés tomava conta de 2 milhões de pessoas. Já pensou? Você tomar conta de 2 milhões de pessoas? Reclamando que a comida não estava chegando na hora certa? Reclamando que faltava água, reclamando que o sol estava muito quente, reclamando que estava andando demais. E a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso. Jesus era um homem manso. E eram pessoas de temperamento forte, de convicções, pessoas que estavam dispostas a morrer. Então mansidão não é você não ter convicção. Não é você estar disposto a morrer, não é isso. Porque essas pessoas estavam dispostas a morrer, tinham suas convicções, estava disposta a entrar no debate para defender a sua ideia, defender a sua teologia, defender a palavra de Deus. Os mártires, muitos deles morreram e eram pessoas de temperamento forte, porém eram pessoas mansas. O adjetivo manso era usado pelos gregos para se referir a um cavalo, a um animal domesticado. É você manter o poder sob o controle. Aquele que controla o seu espírito. Então o grego usava esse adjetivo para aquela pessoa que controla o seu espírito. E Provérbios capítulo 16, versículo 32 vai dizer o seguinte. Olha só, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma ou conquista uma cidade. Manso não é aquele que é melhor, não é aquele que é mais forte do que o outro, é aquele que domina o seu espírito, é aquele que controla essa força que tem dentro de você. Isso é mansidão. Então mansidão não é sinônimo de fraqueza. Nós precisamos dominar, né, o nosso espírito. Quando eu faço isso, eu sou melhor do que um guerreiro. Eu sou maior do que um guerreiro. Quando eu domino o meu, não é eu dominar lá, não é eu conquistar lá, é eu dominar esse furacão, esse vulcão que tem aqui dentro de mim. Quando eu faço isso, é nesse sentido que Jesus está querendo falar. Martin Lloyd Jones, trabalhando esse texto, eu gostei da observação que ele faz. O que consiste a mansidão? Ele vai dizer assim, a mansidão é essencialmente um autêntico ponto de vista que o indivíduo forma de si mesmo e o que também é expresso como uma atitude e uma conduta em relação ao próximo. É o que eu penso de mim e o meu comportamento para o meu próximo. É assim que ele vai trabalhar
o Sermão do Monte, né? Na sua série de exposição tem um livro lá dele, que é um catatal assim desse tamanho, o Sermão do Monte. Então ele vai trabalhar que você precisa enxergar você mesmo. É como você enxergar você mesmo e é como você, a sua conduta para com o seu próximo. Então são duas formas de você trabalhar isso. Como é que eu devo enxergar a mim mesmo? O pastor Francisco fez a pergunta semana passada, o que deve me levar a chorar? Agora, como é que eu devo enxergar a mim mesmo? Como é que você deve enxergar a você mesmo? Nós temos facilidade, nós somos habilidosos a enxergar o outro, a olhar para o outro, a apontar para o outro. Mas como é que você olha para você? Eu falei agora há pouco que as bem-aventuranças estão intimamente ligadas. Irmãos, e é impossível, no pensamento de Jesus, no que ele queria dizer para os seus discípulos, é impossível eu ser manso se eu não sou humilde de espírito, se eu não sou pobre de espírito, se eu não choro, se eu não lamento pela minha miséria, pela minha nulidade. A partir do momento que se eu não reconhecer essas coisas, dificilmente eu vou ser manso. No que Jesus estava querendo falar, no que Jesus estava querendo ensinar, eu preciso entender isso, eu preciso reconhecer que eu não sou independente, que eu não sou autossuficiente, que eu não tenho segurança própria, eu preciso reconhecer que eu necessito e sou dependente de Deus. Por mais que o ser humano queira viver independente, ele depende do Senhor. Dependemos totalmente do Senhor. Dependemos. Eu costumava dizer, quando eu falava isso, você quer ver como é que você depende de Deus? Lá no bombeiro tinha um mergulhador que ele ficou de apneia mais de 5 minutos. O cara era mergulhador treinado para isso. Você consegue ficar mais que 5 minutos? Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas morrendo porque não conseguem respirar. Porque o pulmão não trabalha como deveria. Então aí dá você entender e perceber que nós não somos nada. Como nós somos dependentes de Deus. Esse ar que nós respiramos é bênção, é graça do Senhor. O seu pulmão está trabalhando perfeitamente, é bondade, é graça, é misericórdia do Senhor. Nós dependemos totalmente do Senhor. Então precisamos ser pobres de espírito, precisamos lamentar pela nossa condição, chorar por ela. Assim, quando eu começar a entender isso, eu vou começar a ser manso. Então, como é que eu devo enxergar a mim mesmo? O indivíduo manso não se orgulha de si mesmo. Ele reconhece que ele não é nada. Ele reconhece que ele não tem motivos para se impor, para se expressar. Como muitas vezes essa é uma negação da psicologia, que você diz que você tem que se impor, você tem que expressar a sua personalidade, você precisa ser, você precisa mostrar para os outros que você é, mas quando você é humilde de espírito, quando você chora pelos seus pecados, quando você é manso, você vai entender que você não é isso tudo que você quer passar para os outros. Então é você não se orgulhar de si mesmo. O indivíduo manso não exige algo ou coisa alguma para si mesmo. Ele não tem legítimos direitos, não tem algo como a ser exigido. Ele vai reconhecer, olha, eu não sou nada. O que eu preciso mesmo é da graça de Deus. O que eu preciso mesmo é da bondade de Deus. O que eu necessito mesmo é da misericórdia de Deus sendo manifestada na minha vida. Agora, queridos, Jesus estava falando para a multidão, mas estava falando com os seus discípulos. Qual deve ter sido a reação dos discípulos ao ouvir isso? É bem possível
E eles ficaram chocados quando Jesus começou a falar essas coisas. É como se eles ficassem boquiabertos. Hã? É isso mesmo que ele está querendo falar? Sabe por quê, queridos? Existia uma expectativa messiânica. Os judeus eram subjugados pelos romanos. Eram dominados pelos romanos. Então eles tinham uma ideia que o Messias viria para libertar o povo de Israel do jugo dos romanos. Aí aparece aquele que se dizia ser, aquele que apontava para ser o Messias. Olha, bem-aventurados os pobres de espírito. Eu disse, não acredito que ele está falando isso. Ó, bem-aventurados aqueles que choram pelos seus pecados. E agora ele vem, bem-aventurados são os mansos. Você não tem que exigir nada. Você não tem direito a nada. Isso para Jesus, para os discípulos, foi, meu Deus, não acredito que está falando isso. Tinha uns grupos, né, naquela época. Os fariseus queriam um Messias milagroso, um Messias que fizesse milagres. Os saduceus eram voltados para o materialismo, para a posição social, para os bens materiais. Os zelotes, eles eram ativistas e queriam se levantar contra os romanos. Então eles queriam um Messias guerreiro para se impor diante do poder militar de Roma. Ah, você falou dos fariseus, você falou dos zelotes, você falou dos saduceus. Cadê os discípulos? Quando Jesus está prometendo a vinda do Espírito Santo, o que os discípulos falam? Pai, quando é que o Senhor vai reinar, ou vai restaurar o reino a Israel? Ele está preocupado com o quê? Você está prometendo o Espírito Santo e o romano aí, os romanos, em cima da gente. Quando é que você vai restaurar o reino a Israel? Que em tempo será isso? Então os discípulos tinham essa expectativa. E Jesus vem e diz, olha, bem-aventurados os mansos. Então o manso, o que ele está querendo dizer aqui? Ele não exige coisa alguma para si mesmo. E nós devemos imitar a pessoa que é retratada lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Lê para nós aí, gloriosa. Ou abençoada, melhor dizendo. 2, do 5 a 8. Olha o que Paulo nos diz, que nos ensina a respeito do próprio Cristo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Então ele, em essência, ele era Deus, mas ele abre mão de usar essa prerrogativa de Deus em relação a si mesmo, e se humilha e se torna servo, para morrer uma morte, e é obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele se esvazia, Jesus se esvazia. Está aí um exemplo de mansidão. Você quer um outro exemplo de mansidão? Abraão. Abraão era manso? Qual é a passagem que eu posso usar que vai demonstrar a mansidão dele? Queridos, mansidão. Abraão, ele era líder daquele povo que estava com ele. Estava a sua família, estava Ló, o seu sobrinho, e tinha vários pastores, tinha homens que estavam sob o comando de Abraão. E em algum momento da caminhada, lá da jornada, vai haver briga, contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. É aqui que eu quero demonstrar a mansidão de Abraão. Então, para acabar com a briga, para acabar com a contenda, Abraão chama Ló, vamos, vem aqui. Não dá para nós ficarmos assim. A mansidão dele está aqui. Olha para qualquer lugar que você quiser olhar e escolhe para onde você quer ir. Então ele era o líder. Cabia a ele, competia a ele a fazer a escolha, mas não, ele abre mão do seu direito. Diz, Ló, a terra está diante dos seus olhos. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita.
como Abraão era um homem de Deus, eu acredito que o Ló foi para a esquerda e ele foi para a direita, né? Ele era um homem de Deus, um homem fiel a Deus, né? Um homem temente a Deus, um homem que andava segundo a direção de Deus. Mas ele abre mão de escolher e dá para Ló. Então isso é um exemplo de mansidão. Então Abraão, ele é um exemplo de mansidão. O homem manso, ele não se sensibiliza consigo mesmo. Ele não vive cuidando dos seus próprios interesses. Ele não está preocupado com a sua reputação, com aquilo que o povo vai falar dele, com o que o povo vai pensar dele, com o que o povo vai achar dele. Ele não está preocupado com isso. Porque ele não se sensibiliza consigo mesmo. Nós reconhecemos diante de Deus, pastor Hernandes tem até uma palavra que nós de joelhos, nós somos bons e verdadeiros teólogos. Porque nós, quando estamos de joelho, na maioria das vezes nós reconhecemos diante de Deus quem nós somos. Senhor, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou pecador. Nós não reconhecemos isso? Nós fazemos isso com facilidade, de reconhecer diante de Deus que nós não somos nada. Agora, se vem um irmão e me chama, você é um pobre, miserável, pecador. Se eu não tiver no espírito, eu vou querer sair na mão com ele. Não é a mesma coisa que eu falei para Deus? Por que eu não posso ouvir do meu próximo isso? E John Bunyan vai falar uma coisa interessante. Aquele que já está caído não precisa temer a queda. Quando eu reconheço a minha pecaminosidade, a minha nulidade, a minha miserabilidade, se vão me chamar de miserável ou não, eu já estou caído. Eu tenho que temer o quê? O irmão da Eda tem uma expressão que ele fala assim: quando você está no fundo do poço, você não tem que se preocupar, não tem mais para onde ir. Já está lá. Só vista agora só para cima. Botafogo agora está no fundo do poço, não está? Agora é só subida. Não é verdade? Pode ficar mais um tempo lá, né? Então, John Bunyan vai dizer assim: olha, aquele que já está caído não precisa temer a queda. Quando alguém vê verdade a si mesmo, sabe que ninguém pode dizer algo a seu respeito que seja exageradamente mal. Quando eu me reconheço como pecador, como miserável, como nulo, como nada. Então, o que falarem de mim? Achar que podia até exagerar um pouco, não é exageradão, mas está falando certinho. Porque eu sou uma pessoa mansa. É aquele que se domina, é aquele que não vai querer sair na mão com o outro. Não é aquele que vai querer bater no outro. Não, porque ele reconhece a si mesmo, ele sabe quem ele é. Ele não se sensibiliza consigo mesmo. Agora, como é que eu posso, queridos, demonstrar isso? Então, essa primeira parte é como eu enxergo a mim mesmo. Eu não enxergo essas coisas. Agora, como é que eu posso demonstrar isso? Através da minha conduta para com o meu próximo. Através da minha conduta para com o meu próximo. Quando nós nos encaixamos, querido, nesse perfil, nós vamos nos aparecer com quem? Com Jesus. Ele vai dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus que está ensinando lá no sermão, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, ele era manso e humilde de coração. E ele, no tratar dele com suas pessoas, era suave, gentil, humilde. Quando nós nos encaixarmos nesse perfil, nós vamos ser assim. Queridos, olha só, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 23. Olha o que diz aí. Porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Sabe o que isso quer dizer? Ser manso é usar de paciência e longanimidade, mesmo quando sofremos injustamente.
Pedro não está vendo nenhuma vantagem quando você sofre justamente. Mas se você está sofrendo justamente, você não tem nem que ver nenhuma vantagem nisso. Agora, se você sofre injustamente, e queridos, não é fácil. A perseguição, a ameaça, a calúnia, as injúrias. Mas ser manso é usar de paciência e longanimidade mesmo quando sofremos injustamente. Sabe o que é isso, irmãos? Não há espaço para revidar. Não há espaço para retaliar. Eu não estou preocupado com a minha reputação. Nós estamos demasiadamente preocupados com a nossa reputação, com aquilo que o povo fala, com aquilo que o povo pensa. Sabe quem deve cuidar da sua reputação? O Senhor. Ele deve cuidar da sua e da minha reputação. Nós não temos que estar preocupados com isso. A vingança pertence a quem? Senhor. A vingança pertence ao Senhor. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Então nós não temos que estar preocupados com essas coisas. Devemos estar, é difícil, devemos estar sempre disposto a sofrer o dano. Lá no exemplo que eu citei de Abraão, Abraão sofreu o dano, ó. Escolhe aí. Ló, indo pelas aparências, escolhe o quê? As campinas do Jordão. Mas Abraão, vai, meu filho. Ele estava disposto a sofrer o dano. Ser manso significa que estamos dispostos a ouvir e aprender. Você está disposto a ouvir e aprender? Infelizmente, tem muitas pessoas que sempre estão com o copo cheio. Aí eu não preciso aprender. Vai falar sobre o Sermão da Montanha? Já li várias vezes. O Plínio, já tivemos escola dominical, já tivemos pregação sobre a oração do Pai Nosso. O que eu tenho que aprender sobre a oração do Pai Nosso? Eu oro todo dia, manhã, tarde e noite. E quando nós paramos, nós aprendemos muita coisa. Então nós não podemos estar com um copo cheio. Precisamos ter humildade para ouvir e aprender com o seu próximo, com o seu semelhante. E mais uma vez eu cito Jesus. Jesus estava inteiramente submisso à vontade do Pai. Pronto para receber a direção do Pai para a sua vida. Ele se submete integralmente. A mansidão sempre implica em um espírito que se deixa ensinar. Eu e você ainda temos muito que aprender. Precisamos aprender da palavra. Precisamos colocar em prática. Qual o resultado da mansidão? Qual é a promessa que Jesus faz para os mansos? Ele vai dizer assim: bem-aventurado os mansos. Felizes são os mansos. Sabe o que isso quer dizer? O primeiro resultado que eu colho por ser manso é ser feliz, é ter felicidade, é ter a alegria do céu estampada no meu rosto, no meu semblante. É a alegria de Deus transbordando na minha alma. Eu vou ter felicidade. Eu vou ser alegre. Eu não vou estar sempre andando com a cara carrancuda, porque eu tenho a alegria de Deus na minha vida. A minha vida é cheia de alegria, porque ela não depende da circunstância. Paulo, você está abatido, como você está para cima. Você está em abundância, como também em escassez. Aprendi a ver em toda e qualquer situação. Este homem era infeliz? Ele tinha a alegria de Deus na sua vida. Ele tinha a alegria do céu estampada no seu rosto. E Jesus nos promete a felicidade. Então essa é a primeira recompensa para os mansos. Você vai ser feliz. E a segunda? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
A promessa, queridos, não é para o valente. A promessa não é para aquele que confia na força do seu braço, na força do seu dinheiro, do seu bolso. A promessa é para os mansos. E Deus, Ele promete. E essa palavra de Jesus faz eco ao Salmo 37, versículo 11. É bem possível que alguns discípulos que estivessem ligados e antenados ali, eles captaram a mensagem do Mestre. Porque Jesus vai dizer assim, olha, felizes os mansos, porque eles herdaram a terra. E isso faz eco a Salmo 37, versículo 11. E quando eu estava preparando isso, me veio isso à mente. Eu recebi um vídeo essa semana que falava assim, o título do vídeo era Indigne-se. É o título de um famoso ensaio do escritor francês Stéphane Ansel, que ele defende a ideia de que a indignação é o fermento do espírito de resistência. Então ele defende a ideia que não podemos ser pacatos, não podemos ser mansos, se queremos resistir, precisamos nos indignar e demonstrar a nossa força. É mais ou menos isso que ele estava trabalhando aqui, que ele quis trabalhar com isso, né? Essa é a ideia. E o vídeo de 6 minutos vai falar sobre isso, que você tem que se indignar. E eu estava pensando, será que hoje temos motivo para nos indignar com o Poder Legislativo? O STF, com essas decisões recentes que ele tomou aí, nós podemos indignar com isso? Temos motivo? Com o Poder Legislativo, podemos indignar? Também. Com o Poder Executivo? Também, com raríssimas exceções. Então não nos falta motivos e razões para nos indignarmos. Poderíamos muito bem seguir este conselho desse escritor francês. Mas o Salmo 37, o versículo 1 vai dizer: não te indignes por causa dos malfeitores. O versículo 8: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. E o versículo 11: mas os mansos herdarão a terra. A promessa é para os mansos, não para o valente, não para o que se indigna. Não é. É para os mansos. Não vale a pena, queridos, nós nos indignarmos com essas coisas. Devemos clamar e orar pelo nosso Deus, ter misericórdia do nosso país. Mas não vale a pena nos enchermos de ira e de furor, querendo fazer a justiça com as nossas mãos. Não podemos fazer isso. As promessas são para os mansos. E Jesus vai dizer, eles herdarão a terra. Perceba, Jesus não fala, eles conquistarão, ele vai dizer, eles herdarão, eles vão ganhar de presente. Não vai precisar de conquistar com a força, com as armas, com o dinheiro, ele vai receber de graça. E Deus tem preparado essa terra para nós, nas regiões celestiais. Amém? Amém. Essa é a promessa de Deus, o Senhor Jesus, para os mansos, para o seu povo. Não posso deixar de fazer essa pergunta. Você é manso? Responda para si mesmo. Você é manso? Em qual estágio você se encontra? Como é que está o nível da sua mansidão? Os resultados dela é glorioso, né? Seremos felizes e herdaremos a terra. Mas como é que você está? Como é que você enxerga você mesmo neste particular? Quero dizer para você, de repente você aí, me quebrei, não sou. O que eu tenho que fazer? Ela não é alcançada mediante o esforço humano. Não adianta, mesmo que você esteja disposto a ir para uma vida monástica, se afastar de tudo e de todos, para alcançar essa mansidão. Ela não é resultado do esforço humano. Isso não vai ser suficiente para produzir mansidão.
A mansidão, ela é uma qualidade, ela é uma qualidade de caráter que é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. A mansidão é um fruto do Espírito. Vocês lembram? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. 9, né? A mansidão é um fruto. A boa notícia que eu tenho a lhe dar nesta manhã, meu filho. Talvez você não se veja uma pessoa mansa. O seu estágio não vai bem. Mas você é a habitação do Espírito. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Seja dominado, seja controlado por Ele. Porque esse fruto vai aparecer naturalmente na sua vida. Será produzido na sua vida. E vai ser evidência na sua vida. Vamos orar, vamos colocar em pé. Que Deus possa ter falado no seu coração nesta manhã. E que Deus te dê a oportunidade para você demonstrar esse fruto, essa mansidão na sua casa, no seu relacionamento com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Que você possa demonstrar isso lá no seu ambiente de trabalho, onde você muitas vezes é odiado, você é perseguido, você é caluniado. Não se sensibilize, sofra o dano. Demonstre que você é transformado, demonstre que você é de Deus, que você é discípulo do Senhor. Amém. O mesmo vale lá para o seu ambiente escolar, sua faculdade, onde você estiver. Nós precisamos apresentarmos o fruto do Espírito na nossa vida. Se nós somos habitação, a palavra de Deus diz que nós somos templo, nós somos casa, nós somos morada do Espírito Santo. Então essas coisas têm que aparecer naturalmente na nossa vida. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, ó Deus, te louvar e te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Deus, que o Senhor nos concede nesta manhã. Que podemos meditarmos e refletirmos na Tua Palavra. Senhor querido e amado, ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada, nesta jornada. Que possamos reconhecer diante do Senhor que nós somos pobres. Nós necessitamos de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a nos entristecermos e lamentarmos todos os dias perante o Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Que em vez, ó Deus, de nós queremos passar uma imagem de santo, uma imagem que nós somos bons, que nós somos perfeitos, que nós não precisamos melhorar, que nós não precisamos crescer, possamos, ó Deus, reconhecer diante do Senhor e deixar transparecer para os homens que nós dependemos de Ti, que nós não somos suficientes, que nós não somos, ó Deus, independentes. Que possamos, ó Deus, chorar pelos pecados que cometemos, que praticamos contra o Senhor. Senhor, que possamos ser mansos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Que não sejamos, ó Pai, apenas ouvintes da tua palavra, mas que sejamos praticantes. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos estejam assentados, com exceção da Luciana e do pastor Roberto. Pastor Roberto e Luciana, venham aqui à frente. Deus nos abençoou com a vida dos seus filhos e eles ficaram nessa semana mais experientes. E estão felizes e alegres porque completaram mais um ano de vida. E nós estamos muito felizes porque o Senhor
tem preservado a vida dos seus filhos. Amém. Estão aqui bem, firmes e fortes, com saúde. E principalmente, sobretudo, estão firmes na presença do Senhor. Buscando Amém. conhecer, buscando aprender mais do Senhor, estar na presença dele. Quero Amém. chamar aqui o presbítero Anthony para vir fazer essa oração de agradecimento pela vida dos servos do Senhor. Amém. Eu vou dar lugar para os irmãos. Vem para cá, pai. Presbítero Anthony. Que Deus abençoe. Vamos orar. Queridos, vamos colocar em pé. Que abençoe aí os nossos irmãos. E logo após a oração, o pastor Roberto estará com uma oportunidade. Amém. Orar primeiro pela irmã Luciana, né? Primeiras damas, né? Orar por ela primeiro, depois nós oraremos pelo pastor Roberto. Amém. Deus Santo e Deus Eterno, nós agradecemos, Pai, pela vida da Luciana, Pai, obrigado pela vida da nossa irmã, da nossa amiga, da nossa companheira aqui nessas lutas, nessas dificuldades, os momentos bons que nós passamos como igreja, como servos do Senhor. Obrigado pelo ano que passou, obrigado porque o Senhor guardou a vida dele, o Senhor não deixou mal algum alcançar a vida dela, o Senhor sempre esteve com ela e eu continuo pedindo, Pai, que o Senhor nesse próximo ano o Senhor esteja com ela, abençoando a vida dela, abençoa o testemunho que ela dá no trabalho dela, no meio de pessoas que creio que muitas não conhecem a Tua Palavra, mas que o Senhor possa usá-la para ver na vida dela o testemunho, o agir do Espírito Santo na vida dela, que as pessoas possam ver uma serva do Senhor com essas características que nós ouvimos hoje, que elas continuem sendo uma pessoa mansa, mas uma pessoa também que sabe defender a sua fé, que sabe defender o que ela crê nesse Jesus Cristo que morreu na cruz pela vida dela, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a saúde dela, que o Senhor possa abençoar o casamento dela com o pastor Francisco, que eles possam, Pai, ser dia após dia mais mansos uns com os outros, que eles possam ter uma vida sempre na sua presença, Pai, que quando as dificuldades aparecerem, eles possam reconhecer que o Espírito Santo vai ajudá-los a desenvolver esses frutos do Espírito, o fruto do Espírito, para que eles possam continuar sempre na sua presença, com humildade, com mansidão, com domínio próprio, que eles possam ter a mão do Senhor sobre eles, Pai. Obrigado pela vida dela, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos orar pelo pastor Roberto. Deus Santo, Deus Eterno, nós agradecemos, Pai, pela vida do nosso líder, Pai. Obrigado porque o Senhor tem dado humildade, o Senhor tem dado sabedoria, que o Senhor possa continuar dando instruções para ele conduzir o teu povo. Obrigado, Pai, pela vida dele, obrigado pela forma como ele tem nos ajudado a servir mais o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, pela família dele, que tem sido um suporte para ele. Abençoa a vida dele como esposo, abençoa a vida dele como pai, como irmão, que ele possa, Pai, continuar sendo esse servo, Pai, que dá o testemunho, Pai, abençoado para cada um de nós, Pai. Nós sabemos que ele não é perfeito, nós sabemos que ele peca também, mas nós sabemos que ele é uma pessoa que ele busca arrependimento no Senhor, Pai, quando falha. Esse deve ser o que está no coração de cada cristão, Pai. Esse desejo de sempre buscar fazer o melhor para o Senhor e quando nós tropeçarmos, nós buscarmos o Senhor. O Senhor tem dado um coração ensinável para ele, o Senhor tem dado um coração, Pai, quebrantado pelas coisas de Deus e que nós possamos, Pai, buscar para nós mesmos, Pai, também essas características, Senhor. Que o Senhor abençoe a saúde dele, que o Senhor livre de todo o mal, que o Senhor abençoe o casamento dele, os filhos deles, Pai, peça proximidade, porque Pai, já trabalha na área da saúde, então que o Senhor venha protegê-los, Pai, dia após dia, de todo mal. Tu lance fora esse vírus, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da vida do pastor Roberto, que por mais esse ano que vai passar agora, que nós possamos estar com ele, apoiando, Pai, que nós possamos, Pai, sermos ovelhas que estão atentas ao que o Senhor tem para falar através da vida deles. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos e nós nos alegramos no Senhor pela vida do pastor Roberto e da Luciana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se locomover aí para os... Vou cantar parabéns? Vou cantar os parabéns. Parabéns nunca é demais. Não? Parabéns pra você nessa
Irmãos, fazer aqui uma breve oração também pelo nosso país, né, em relação a esse Covid, esse vírus aí maligno. Não tem nada de bom nesse vírus, mas bondoso é o nosso Deus, que por algum motivo na soberania permitiu, né? Se Deus quisesse, ele estalava o dedo e acabava o Covid no mundo todo. Mas nós temos aprendido a buscar o Senhor nesse tempo de pandemia. Então nós vamos orar nesse sentido. Deus Santo e Deus Eterno, Pai, nós agradecemos em primeiro lugar pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque se nós estamos aqui hoje, é porque nós estamos saudáveis, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado por mais essa semana, Pai. Mais uma semana se passou desde o nosso último encontro, mas o Senhor esteve conosco, está conosco do nosso lado. A sua presença está aqui nesse lugar. Nós estamos aqui protegidos pelo Senhor. É o Senhor que nos guarda. Obrigado porque o Senhor tem nos dado força e coragem para te servir. Nós não estamos desesperados, nós não estamos angustiados, nós estamos descansando e trabalhando no Senhor, sabendo que na hora certa o Senhor vai acabar com tudo isso. Pai querido, Pai eterno, que o Senhor nos dê também um coração humilde, um coração manso, para termos misericórdia das pessoas que estão sofrendo, Pai. Muitas famílias estão perdendo seus familiares, muitas pessoas já partiram, Pai, mas que o Senhor nos dê um coração que chora, um coração que clama pelas famílias, Pai, que estão aí sofrendo, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos use para nós falarmos palavras da parte do Senhor para confortar essas vidas, Pai. Que nós possamos, Pai, ser usados pelo Teu Espírito Santo para abençoar as pessoas que estão passando necessidade também nesses momentos de dificuldade, momentos de crise, Pai. Que o Senhor nos faça resplandecer como igreja, Pai. Que nós possamos realmente mostrar que a igreja está aqui para servir o Senhor e servir o nosso próximo que está precisando também. Que nós possamos continuar orando, Pai, em clamor em relação a essas vidas, Pai, em relação a tantas dificuldades e lutas que esse povo está passando, tantas dificuldades. Então, que o Senhor venha estar conosco por mais essa semana também, que nós possamos estar atentos às necessidades, Pai, desse povo que está aí, não só os nossos irmãos, mas os perdidos também. Que eles possam ver em nós o mesmo Espírito de Cristo, que se interessa por essas vidas perdidas também, Senhor. Amém. Amém. Somos gratos, né, porque até poucas semanas o índice de morte estava quase 4.000, né, chegando a quase 4.000, já diminuiu, eu dei uma olhada ali, já caiu para menos de 3.000. E o país é um dos que mais vacina no mundo, né? Apesar dos erros e acertos aí da nossa liderança, nós temos que ser gratos a Deus, porque nós já estamos entre os países que mais têm vacinado. E muitas pessoas querem comparar com países pequenos, não tem comparação, não. O país não sei se é o quinto ou sexto, alguém aí pode me corrigir, do maior país do mundo, entre os maiores. Como é que vai ser tão fácil assim lá vacinar o pessoal lá no meu interiorzão lá do Piauí, interior lá do Acre? Então não é tão fácil assim. A gente tem que agradecer a Deus, porque tem pessoas tentando fazer o melhor para mais pessoas serem vacinadas, né? Então que Deus nos ajude. Chama o pastor Roberto para fazer aí entrar aí a nossa bênção. Não esquecer também da nossa live de oração, terça, né, que nós possamos estar atentos aos pedidos que chegarem para a gente interceder pelo povo, por nós, pelo povo. Quando chegar pedido aí, a gente vai orar, né? Tem gente que não conhece, a gente não conhece, tem aparecido aí, mas Deus conhece todo mundo aí que está nesse mundão aí, e nosso papel como igreja é interceder. Falando um pouco a respeito da pregação do Israel, aí eu passando aqui na frente, já perto da Católica, um pouquinho antes, tem uma barreira eletrônica, e um pouco antes, né, talvez uns 500 metros antes, ali a velocidade acho que é 60, né, e do lado direito um ônibus. Tenho culpa se o ônibus está do meu lado, o ônibus é que eu aqui. Aí do nada veio um abençoado que com certeza não era Israel, mas estava no Honda Civic também. Veio a uns 100 e lá vai pedrada atrás de mim, já dando luz alta lá e fazendo as caras feias assim.
Aí eu quis sair de casa tranquilo, ouvindo a musiquinha, né? Eu falava, como é bom, vou lá, né? A Karen tá aqui com as crises de sinusite, a Lara não dormiu direito, mas eu vou lá, vou representar a família lá, vamos adorar a Deus lá. Aí o cidadão já chegou assim, na mesma hora parece que eu já me transformei, assim, né? O cara dando luz alta assim, colado, eu acho que daqui pra cá, a distância do carro dele para o meu, né? O carro dele, o prejuízo ia ficar maior, né? Se acontecesse alguma besteira, mas ele estava muito invocado. Aí na mesma hora, já parece que eu fiz assim, apareceu outra pessoa. Né? Aí aquela tranquilidade sumiu, aí eu tirei o pé do acelerador, eu estava a 60, eu deixei cair para 50, 45, 40. Falei, não, vou sair daqui não. Não sou de xingar, não sou de mostrar os braços dele para ninguém, mas fiquei ali bravo ali. Aí só uma acelerada e já passou de mim, entrou, já me cortou, ficou fazendo cara feia. E aí, durante a pregação, aí eu pensando, né, como que a gente precisa ser manso. Algumas pessoas lá no trabalho falam, não, porque o Antônio é muito manso, tranquilo. Nunca vi ele nervoso. Aí eu vou, rapaz, eu pergunto para minha esposa como é que é. Ele tem que ver lá em casa como é que são as coisas. Eu também achei que eu era bem calmo, assim, mas é uma situação que é difícil, né? Que nós possamos nos examinar, né? Como diria um professor meu, sempre tem espaço para melhorar. Se você acha que é manso, tem mais espaço para a gente buscar mais mansidão ainda, porque é o Espírito Santo de Deus que trabalha em nossas vidas. Se fosse por nós mesmos, eu não sei, né, o que já tinha acontecido aí nesse pistão hoje. Mas é Deus que nos incomoda, Deus que nos ajuda a sermos mais mansos. Nossa família que sabe mais e que sofre mais quando a nossa mansidão falha, né? Quando a nossa humildade falha. Eu lembro a passagem aqui fala muito sobre humildade, eu até lembrei na hora, Filipenses 2:3 fala assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então você quer saber se você é manso e humilde, ver a sua relação com o próximo. Se você está se colocando acima das pessoas ou se rebaixando no sentido de falar, eu vou servir a pessoa. Não serei eu quem vai prevalecer. Eu estou aqui para servir as pessoas que estão convivendo comigo. Então que Deus nos ajude. Então, amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Quer dizer que o Tony deixou entrar o cangaceiro gospel. Lá de Floriano. Receba a bênção, queridos. Sábado que vem, às 18 horas, a Cidade tem um encontro lá na casa da Dani. Vai ser um encontro bem legal, né? MCP estará reunida às 18 horas. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo esteja sobre a igreja dele, hoje e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.